Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bonfire Podcast. E dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana no mundo dos games. Estamos aqui mais uma vez, e esse é o nosso bate-papo número 7. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Eu sou o Diego, estou aqui com o meu co-host, Cauê Bonite, e com o nosso mestre das curiosidades, Daniel Finamor. Cauê, hoje eu quero te jogar na primeira notícia, porque na semana passada você trouxe aqui pra gente tudo o que aconteceu no State of Play. E parece que temos alguns números do evento e foram bem surpreendentes, não é mesmo? Salve Diego, salve Finamor, diretor, ouvinte querido que nos prestigia com a sua audiência. E sim, Diego, esse State of Play, acredite se quiser, foi o mais assistido da história. Ele teve aí um resultado surpreendente de 2,18 milhões de espectadores simultâneos, fazendo desse o maior evento, pelo menos em números de espectadores, né, da história desse modelo de eventos da Sony. Vale lembrar que a gente falou, né, extensivamente do evento e dos anúncios do evento no nosso programa da última semana, então dá uma ouvida lá se você ainda não conferiu. E entre os destaques a gente pode mencionar aí o Saros, o Borderlands 4, né, que já tinha sido anunciado, mas ganhou data de lançamento, que vai ganhar um State of Play exclusivo agora em abril. A gente teve o anúncio do Days Gone Remastered, o Onimusha Way of the Sword, que também já tinha sido anunciado, mas ganhou aí uma nova gameplay, um pouco mais de detalhes. E eu faço questão de mencionar também o Tides of Annihilation, que a gente inclusive fez uma cobertura legal ali, um preview nas nossas redes sociais. São os jogos que principalmente aí chamaram a atenção do público e realmente deram aí uma cara bacana para esse evento, apesar dele não ter sido nada inovador. Falando agora mais especificamente aí de onde tiveram esses números, foram 656 mil espectadores no canal oficial da Sony, né, o canal oficial do PlayStation, e a gente teve aí o restante em mais de 1000 canais que retransmitiram esse evento. Entre eles a gente pode mencionar aí o Asmongold, o XQC, o Hassan Abi, o Maximilian Dude e outros nomes da Twitch e do YouTube que sempre fazem, né, esse tipo de co-stream e que são aí bastante acessados, bastante vistos. E a parte que a gente não consegue aí mensurar ainda, mas que também é bacana, é que todos esses vídeos, né, essas reações, esses comentários aí, tanto do transmissão oficial do evento quanto dos outros criadores de conteúdo, ficam ainda disponíveis, né? Então a gente pode aí ter um número muito mais expressivo de pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, mas viram depois. Pois é, né, Cauê? Isso que o evento não foi lá essas coisas. Agora imagine se tivesse sido um evento que tivesse trazido aí um novo The Last of Us, um novo God of War. Eu acho que os números seriam ainda mais expressivos. Diego, eu acho que inclusive a gente pode aí até se comprometer com o nosso ouvinte de trazer um comparativo no futuro entre o número de visualizações dos 3 principais eventos, né? O State of Play do PlayStation, o Xbox Developer Direct, que a gente cobriu aqui também e nas nossas redes sociais e no nosso site também, e o Nintendo Direct. São 3 eventos muito distintos entre si, né? Apesar da proposta ser bastante parecida. E seria legal, de repente, a gente trazer os números aí, né? De cada um deles, pra gente poder ter uma noção de pra onde a indústria tá caminhando. No final, o evento que tiver mais acesso provavelmente vai ser a referência pros outros, né? E passando pra próxima pauta, eu quero perguntar aqui pro Finamor se ele acredita que empresas que têm o monopólio em determinados gêneros de jogos sempre entregam o melhor conteúdo possível. Quero saber assim, Dan, será que a empresa que tá lá no topo, ela sempre vai buscar melhorar, ela vai tentar se manter naquele mesmo estado, sabe, sem lançar nada muito inovador? O que você acha disso? Time que tá ganhando, tu mexe ou não mexe? Boa noite, Diegão, boa noite, Cauê Dumont, e boa noite, querido ouvinte. Eu acho que não, Diegão, acho que essas empresas não buscam entregar o melhor possível quando estão nesse monopólio, né? Mas o que você tá querendo dizer aí? Tem alguma empresa de jogo live service na indústria aí que tava entregando menos do que deveria? Antes fosse só uma, Dan. Antes fosse só uma. Mas agora, especificamente, a gente vai falar do Overwatch 2. Pois, recentemente, o diretor Aaron Keller reconheceu que o jogo não tá evoluindo como deveria. E com a chegada aí do Marvel Rivals, né, essa pressão e essa cobrança ficou ainda mais intensificada em cima da Blizzard, né, e ele comentou numa entrevista para Games Radar, né, e admitiu que algumas áreas do Overwatch estão mais estagnadas que outras, e a concorrência vem ganhando espaço cada vez mais. Pra gente ter uma ideia aqui de números, né? Então o lançamento do Marvel Rivals implicou em uma queda
queda na base de jogadores do Overwatch em cerca de 40%, né? Números esses que a gente tira da Steam. Então, assim, é quase metade da base de jogadores provavelmente migrando do Overwatch 2 pro Marvel Rivals. Não é a mesma coisa que aconteceu lá com o First Descendant, que atualmente, né, teve uma perda de 96% na base de jogadores, que isso sim é muito expressivo e assustador para a empresa, mas os 40% ali do Overwatch realmente preocupam muito a Blizzard. Ô, Diego, mas em nome da honestidade intelectual aqui com os nossos ouvintes, a gente tem que deixar uma coisa bem clara que no caso do The First Descendant, o motivo da queda não foi concorrência pesada. É aquela famosa e clássica verdade incontestável, quem lacra não lucra. Pois é, Cauê, mas voltando aqui pra notícia, então, atualmente a temporada 15 do Overwatch, né, já tá em execução, e o Keller já colocou que eles prometem colocar mudanças significativas no jogo pra tentar reatrair esse público que eles perderam, colocando aí um sistema de perks nos heróis e um novo modo chamado Stadium. Então isso já tá rolando agora, então trouxeram algumas pequenas modificações, né, que fazem ali você ter um gameplay um pouco diferente do habitual, né, porque até então todos os heróis faziam exatamente a mesma coisa em todas as partidas. Agora tem alguns elementos que talvez ali melhoram a regeneração, melhoram o tempo de recarga de algumas habilidades, isso num modo novo ali também, que é o Stadium. Então essa tentativa, né, de tentar trazer novamente os jogadores que foram perdidos. Lembrando também que eles adicionaram novamente as loot boxes para dentro do Overwatch, o que já gerou bastante discussão na indústria. Teve países proibindo loot boxes por causa de eventos como esse, né, e eles trouxeram novamente, não sei se agora de uma forma mais explícita, que você tá apostando ali para ganhar as coisas, mas é algo que é preocupante, né, pro cenário mais global dentro dos jogos. Então o Keller coloca, né, que tanto pra temporada 15 quanto pra 16, mudanças estão sendo feitas, né, buscando aí esse novo cenário mais competitivo entre os jogos, porque agora o Overwatch não tá mais sozinho no patamar dos hero shooters. Então a Blizzard, né, principalmente a equipe do Overwatch, tem que se preocupar em relação a isso. Queria saber de vocês, meus queridos co-hosts, você acha que isso foi um ato de coragem do Keller, de colocar isso a público e discutir, ou foi talvez uma escorregada ali, um vacilo, porque assim, não parece ser uma estratégia de mercado muito interessante você apresentar suas fragilidades, né? Eu acho que foi um comentário sincero, cara. Eu acho que foi uma confissão sincera e realmente não tinha essa concorrência que tem hoje, né? Então, com isso, realmente eles deixaram de inovar aí, deixaram de apresentar mais opções dentro do jogo, né, para os jogadores. E eu acredito sim que foi uma confissão sincera, viu, Diegão? Eu tenho certa moral pra falar de Overwatch, porque quando lançou esse jogo, eu só jogava isso. Eu devo ter algumas centenas de horas só de diva nesse jogo, e ele realmente era muito bom. Eu sou do time que não contesta a vitória de Overwatch como Game of the Year em 2016, mas o simples fato de existir um Overwatch 2 que basicamente só mudou as skins dos personagens é uma falta de respeito inacreditável da Blizzard. O jogo realmente não evoluiu ao longo desses 8 anos de existência, e quando chega um concorrente desses, né, que rouba a atenção de todo mundo, o que a empresa deve fazer é basicamente isso, né, tentar rever aí o seu produto para não continuar perdendo, quem sabe até reconquistar alguns dos seus clientes. Eu acho legal essa honestidade, né, eu acho até inclusive corajosa do diretor, que tem muito jogador de Overwatch que defendia o jogo falando, não, essas inovações aí são porque o jogo já estava pensando nisso, já havia esse planejamento, eles já estavam testando isso há muito tempo, o Marvel Rivals foi só uma coincidência, e a gente vê aí do próprio diretor que nada disso, eles realmente estão reagindo a um concorrente de peso, e espero que outros jogos façam isso também. Pois é, né? Transparência é importante. E continuando nesse momento aí de será mesmo aqui no cast, né? Quanto às falas, né, dessas pessoas que são destaques na indústria, o Phil Spencer, que é CEO da Microsoft Games, deu uma entrevista no portal Xbox Era e disse que a Microsoft não tá forçando ninguém a assinar o Game Pass ou qualquer outro tipo de modelo de assinatura que eles tenham. Imagina se tivesse, né? Imagina se tivesse. Deixa eu colocar aqui as palavras dele. Ó, então, abre aspas, você pode comprar
todos os jogos que estão no Game Pass. Não estamos tentando empurrar para todo mundo um único modelo de negócio. Jogue os games da forma com que quiser. Fecha aspas, né? Então ele tá colocando isso aí, mas assim... Calma aí, o que você tem a dizer sobre isso, cara? Olha, se a gente for traduzir essas palavras do bom português, ele quis dizer o seguinte, abre aspas, se você não quer pagar caro, assina o Game Pass. Se você quer pagar caro, então fica à vontade para jogar o seu dinheiro fora, comprando na concorrência ou indo aqui na lojinha da esquina e pegando a sua mídia física a R$350. Cauê, é exatamente isso que você coloca aí, né? Então, o fato dos jogos hoje estarem custando aí, no mínimo, R$350, a gente tá falando daquela edição base, que você vai jogar no dia do lançamento, se quer jogar uns dias antes, ou ter umas skins, aí os jogos partem de 500 e até 600 ou 700 reais. Tem essas loucuras aí dentro das lojas que as pessoas podem obter. Mas essa fala do Phil Spencer é complexa, né? Porque hoje o modelo de negócio do Game Pass, aquela assinatura que contém tudo, jogo na nuvem, jogo em várias plataformas, yada, custa R$60 por mês. E colocando no ano aí, dá mais ou menos R$720, se minha matemática aqui não estiver errada. Se você quer comprar aí o Avowed, que lançou essa semana, lembrando que é um RPG que vai ter review na Bonfire, ou o Doom, The Dark Ages, que vai lançar logo, você vai pagar aí R$700 nos dois, né, no lançamento, na edição básica. Ou você pode ter os dois no dia 1 no Game Pass. Essas falas eu sei que parecem patrocinadas, mas infelizmente não são. A gente não tá aqui defendendo o produto, mas colocando apenas na balança, né, pra vocês perceberem que sim, 2 jogos por 700 ou centenas de jogos e diversos lançamentos no dia 1 por 720 ao ano. Eu acho que isso é uma comparação, né, que a gente tem que fazer e fica muito claro a estratégia da Microsoft de colocar que a assinatura do Game Pass é algo mais viável, por mais que a fala do Phil Spencer, né, eu acho que ele tá tentando ser meio imparcial aqui, falhando miseravelmente, né, dizendo que a gente pode adquirir os jogos independente do serviço. Além disso, nessa mesma entrevista, o Phil coloca algumas outras preocupações da Microsoft, né, em que eles reforçam o respeito com a biblioteca de jogos dos jogadores, ou seja, a retrocompatibilidade vai continuar existindo e deve ser expandida cada vez mais, e o Play Anywhere também. Então, se você compra um jogo na plataforma Xbox, você pode jogar ele no seu PC e continua exatamente onde parou. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Depois que faz isso a primeira vez, assim, parece mágica. Você aperta Start no jogo lá, fecha o seu Xbox, vem aqui no PC e o jogo tá pausado ali onde você deixou. Isso é magia. Mas é muito legal de fazer. E por fim, nessa fala aí, o Phil Spencer destacou também que o crescimento da marca Xbox, principalmente na Ásia, vem muito das compras realizadas no PC e do pessoal que joga pela nuvem e não diretamente da venda de consoles. Lembrando que essa semana também, né, a gente teve uma apuração aí da mídia tradicional em que colocou que consoles Xbox Series X não estão mais sendo produzidos aqui no Brasil. Então isso aí é algo que a gente pretende detalhar um pouquinho mais assim que a Microsoft se pronunciar, né? Mas a gente tá vendo aí que hoje apenas o Xbox Series S está sendo produzido e comercializado, né, de forma natural aqui no Brasil. Acho que todos esses acontecimentos aí que você mencionou, Diego, somados ao fato de que a própria Xbox tem adotado aquela estratégia, né, de dizer que tudo é um Xbox atualmente, de repente pode até ser um movimento de mercado aí que eles realmente estejam enfatizando de focar menos mesmo nos consoles e mais nas outras formas aí de reproduzir os games. A ver. Exatamente. E Diego, já que você tá falando do Xbox e da Microsoft, deixa eu falar da Sony e do PlayStation, porque o ex-presidente da Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, que hoje pode ser basicamente chamada de PlayStation Studios, deu uma entrevista ao canal Kinda Funny Games no YouTube e disse que foi obrigado a aceitar um cargo na divisão indie da PlayStation. Então, o Shuhei Yoshida, muito famoso por aquele clássico vídeo onde eles mostram como emprestar jogos para o PlayStation 4, quem viu com certeza lembra da cara dele ali naquele clássico e irreverente vídeo, revelou que esse movimento, né, em que ele foi transferido para a divisão indie da PlayStation, não foi necessariamente uma escolha dele, mas sim uma imposição da empresa. Ele falou que a saída da divisão de jogos first party pode ter ocorrido também porque ele era contrário à estratégia da Sony de investir pesado em jogos live service, que era basicamente a estratégia adotada ali pela gestão Jim Ryan e que hoje a gente tá vendo aí o quanto foi desastrosa para a PlayStation. E numa outra entrevista, né, ele tá falando um monte aí agora que ele se desligou, ele comentou a respeito do cancelamento do The Last of Us Online, que era um jogo que tinha muito potencial aí, muito aguardado. Ele foi anunciado em 2021 e foi cancelado em 2023, e quem participou desse processo
todo foi ninguém mais, ninguém menos do que a Band, ela mesma, de Destiny 2, que deu orientações ao Naughty Dog sobre as dificuldades de se criar e manter um modelo live service que eles, apesar de todas as críticas que eventualmente fazemos, eles realmente têm vasta experiência em modelos live service com um jogo que tem 10 anos de história e que se sustentou, né, sobrevive até hoje, que é o Destiny 2. Então Yoshida disse ali no Sacred Symbols, né, que foi o programa que ele deu essa entrevista, o que a Band fez, né, para demover a Naughty Dog dessa ideia, que foi basicamente explicar o que seria necessário, e aí a Naughty Dog entendeu que se a gente fizer isso, eles não vão ter condições de dar suporte ao jogo online e também desenvolver o Intergalactic, e aí eles optaram por manter, né, a cultura da empresa ali de fazer jogos single player e se apegar e se dedicar apenas ao Intergalactic, o que me parece bem acertado. E só para pontuar aí para os nossos ouvintes, a Band foi comprada pela Sony há cerca de 3 anos atrás por 3,6 bilhões de dólares, um valor que surpreendeu todo mundo, né, quando a compra aconteceu. E hoje a gente sabe que ela foi comprada justamente para ser essa consultora de projetos live service que estavam, na época, sendo desenvolvidos aos montes, né? A gente tinha pelo menos 10 jogos aí que a gente sabe que eram jogos como serviço que estavam sendo desenvolvidos pela gestão de Jim Ryan. Vários deles foram cancelados e a gente teve aí de lá para cá basicamente um grande sucesso, que foi o Helldivers 2, e um fracasso colossal, que foi o Concorde, e a gente não sabe quais projetos ainda estão vivos, né, desses 10 que começaram aí há quase 6, 7 anos atrás, mas o que a gente pode afirmar é que os frutos que a gente vem colhendo aí, né, estão sendo bem questionáveis. Afinal, se um jogo leva mais ou menos 5, 6 anos para serem desenvolvidos, hoje a gente estaria vendo vários títulos sendo lançados e não está acontecendo, justamente porque todo o investimento da Sony foi focado em jogos live service e eles não estão acontecendo. Então a década da Sony foi basicamente perdida, porque agora eles vão começar a desenvolver projetos que a gente vai ver daqui a alguns anos. Então a gente pode dizer aí com bastante segurança que o Jim Ryan fez bem mal para a Sony. E se você não se importa, Diego, eu quero trazer aqui mais uma matéria falando de um assunto que eu particularmente venho acompanhando de perto desde que ele começou a ser pautado, que são as polêmicas em torno do Assassin's Creed Shadows, que eu não sei, Diego, se você viu, mas teve uma gameplay aí de um jogador que teve acesso a uma build, como vários outros, né? E ele simplesmente resolveu pegar o Yasuke, entrar num santuário e quebrar tudo. E até aí, né? Isso pode ter gerado alguma repercussão em rede social e tal, mas o que não gera repercussão quando se trata desse game, né? Só que o santuário agora resolveu ficar incomodado e se manifestar a respeito. Não sei se você está sabendo disso, meu querido. Ou você diz o pessoal que habita o santuário, estão putos com isso? É, basicamente os monges, né, japoneses resolveram acessar a internet, conectar o Twitter e ficaram bravos, pelo visto. Bom, nesse caso, né, nessa polêmica, a Bonfire praticou o quase extinto jornalismo gamer e a gente apurou por completo porque essa notícia chegou justamente até mim através do Twitter e aí eu sempre faço questão de ler os comentários ali e vi que tinha muita divergência, né? Ah, não, porque esse jornal é isso, ah, não, porque esse templo é aquilo. E aí a gente resolveu apurar e descobrimos que o jornal japonês Sankei Shimbun, que é considerado aí um dos 5 maiores do Japão, publicou uma matéria com uma entrevista de representantes do santuário Itateyoshi, que estaria tomando medidas cabíveis contra a Ubisoft, já que essa profanação virtual, né, que foi apresentada no jogo ali, poderia ser uma falta de respeito ali com a religião. E então eles disseram que iriam tomar essas medidas e também disseram que a Ubisoft não pediu autorização para utilizar, né, e representar esse templo no game. A gente apurou as leis japonesas, né, principalmente envolvendo direitos autorais, e descobriu que não havia mesmo uma necessidade de um consentimento para essa representação do templo no jogo. Então, talvez por esse motivo não haja nenhuma brecha legal para o templo entrar aí com algum processo com a Ubisoft, mas é mais uma treta aí que a Ubisoft se envolve sem querer, né? Porque vale a gente lembrar que não é a primeira vez num jogo da saga Assassin's Creed que você pode fazer alguma coisa religiosamente questionável, né? Dá pra matar o Papa, Cauê. Dá pra matar o Papa. Eu acho que isso resume bem, né? Tipo, porra, tu pode matar o Papa no Assassin's Creed, então... Diego,
não só dá pra matar o Papa, como você necessita matar o Papa se você quiser terminar o jogo. Não é tipo assim, posso deixar ele vivo, posso não deixar. Não, você simplesmente precisa. Ele é basicamente o boss final do Assassin's Creed Brotherhood. Então, acho que não vai dar nada, né? Até porque outros jogos aí, como o Rise of the Ronin, que também é um jogo que fala dessa mesma cultura, nessa mesma época, e que você também é samurai, você pode entrar lá e quebrar tudo e não acontece nada. Mas parece que quando se trata do Yasuke, isso se torna um problema. Por que será? Diegão lindão, você que é um dinossauro da internet, cara. Você gosta de Doom, aquele lá da década de 90, aquele original? Cara, eu tô desde a beta do Doom 1, desde o primeiro lá. E com certeza, cara, ele é um jogo que ele consolidou os FPS, eu acho que na indústria como um todo, né? Trazendo ali muita brutalidade também, que era uma coisa que a gente viu de forma exemplar no Doom e vê até hoje. E Sim. Uma trilha sonora fantástica, né? Os caras aplicaram um metal sinistro ali durante o jogo. Demais, demais. Então, como você é fã, cara, vou te falar um negócio. Agora você consegue jogar o Doom num adaptador Lightning pra HDMI. Cara, tem um programador aí americano chamado John. Ele ficou brincando com esse adaptador, né? E descobriu que ele, primeiramente, conseguia rodar uma versão simplificada do iOS. E aí, através dessa versão do iOS, ele conseguiu fazer o Doom rodar no adaptador, cara. E transmitiu a gameplay aí pra uma tela externa. O jogo roda bem, com uma resolução decente. Só sofre aí com baixo FPS, né? Porque não é um dispositivo feito pra jogar, certo? Mas esse experimento aí faz parte de um desafio, cara, super popular na comunidade de desenvolvedores que tentam aí rodar o Doom nos lugares mais inusitados possíveis. E por falar nisso, Cauê do Bigodinho, que tá aí calado com essa cara de impressionado, esse bigodão cintilante. Em sua homenagem, Cauê, vou trazer aqui 10 lugares completamente insanos onde já fizeram o Doom rodar. O primeiro deles, cara, é dentro do próprio Minecraft. Os caras usaram aí Redstone e uns comandos personalizados e criaram uma versão jogável do Doom dentro do Minecraft. O segundo gadget, né, vamos falar assim, que fizeram o Doom rodar, foi num caixa eletrônico de banco. Alguns hackers aí conseguiram rodar o jogo usando os botões do terminal pra controlar, cara. Isso explicaria as filas do Bradesco, hein? Isso! Muito bom. Terceiro dispositivo, cara, um painel de controle de uma impressora HP. Meu Deus do céu. Os caras fizeram o Doom rodar direto no hardware da impressora. Quarto dispositivo, uma torradeira inteligente. Alguém fez um port aí do Doom pra rodar numa torradeira conectada à internet. Cara, será que seria numa torradeira inteligente da PlayStation? Ou um PlayStation 4 disfarçado, que chega a 150 graus também? É o Nintendo Switch, porra. Quinto dispositivo, cara, foi numa touch bar do MacBook Pro, né? Mesmo sendo uma tela muito pequena, conseguiram aí fazer o Doom rodar nele. O sexto dispositivo aqui foi uma máquina de ultrassom. Nossa. E foi um médico que conseguiu essa façanha. É menino ou menina? É o Doom Slayer. É o capeta. O sétimo dispositivo aqui, eu acho que é até um tanto preocupante, né? Conseguirem fazer rodar, mas foi no sistema de entretenimento de um avião. O passageiro conseguiu rodar o jogo na telinha do assento. O oitavo, cara, foi numa calculadora TI 83, aquela que todo mundo usava na escola. Meu Deus do céu. 9, numa caixa registradora, os hackers instalaram o Doom direto na interface do aparelho. Aí é Já foda. pensou? Nossa. Mano. E, por último, acreditem se quiser num teste de gravidez digital. Claro que era uma versão super limitada, né, e sem jogabilidade real, mas ainda assim não deixa de ser impressionante. Aqui sim é o menino ou menina. É um capeta. É o capeta. Ai. Procure seu médico imediatamente. Na semana que vem eu quero ver o Dan anunciando aqui que rodou Doom no bigode do Cauê. Olha só. Olha, se não rodar, eu vou tirar o bigode. Desafio feito, pronto. Eita. Puta que pariu, acabou pra nós, Dan. Vai ter que rodar. Vai ter que rodar. Lembrando que existe aí uma lista quase que infinita, né, de dispositivos que rodam o Doom. Vamos ver se a gente traz toda semana um pouco aqui, ô Diegão, pra galera. Show, eu acho que dá, hein, cara, eu acho que dá. Até porque toda semana a galera tá anunciando aí um local novo, né, onde que o Doom foi rodado. Achei que já tinha gastado todas as 10 aí mais inusitadas que a gente tinha disponível.
disponível, pelo visto não. Quem dera. Não, quem dera, Cauizão. Então, vou pedir pro editor fazer até uma vinheta aí, novo quadro do programa. Mas, meus queridos, vamos agora para o terceiro bloco do programa, onde a gente traz os lançamentos mais aguardados desta semana. Então, hoje, no dia 24 de fevereiro, segunda-feira, não é um jogo que eu tô falando aqui, mas sim um evento. A Microsoft vai transmitir o ID Xbox. Não é um jogo, mas é um evento muito importante, principalmente para a comunidade indie. É aqui onde eles apresentam, talvez, novas IPs e jogos que estão em desenvolvimento, né, que tem aí todo o suporte da Microsoft. Eu reforço que aqui é onde está o grande ouro da indústria hoje, estão nos indies, então vale a pena acompanhar. E destacando aqui que a Bonfire vai cobrir tudo isso para vocês. A Bonfire vai cobrir esse evento, Diego? 100%. Seria uma pena se eu tivesse descobrido agora que eu ia ter que fazer hora extra. Pelo menos descobriu. E no dia 27 de fevereiro, na quinta-feira, a gente tem um anúncio de um jogo um tanto quanto peculiar. É o Glover. Na verdade, é um relançamento, porque o Glover original lançou em 1998, mas agora ele chega para os consoles modernos. Esse jogo ele chega pra gente graças a Killbyte, que é uma empresa brasileira de desenvolvimento de jogos, em que ela tem uma seção de revivendo clássicos. Elas pegam e relançam jogos clássicos da indústria para os consoles da geração atual. Então ele chega no dia 27 de fevereiro aí para Switch, PlayStation e Xbox. E se me permite aí, eu vou falar do próximo joguinho que vai ser lançado no dia 28 de fevereiro e que eu já antecipo aqui que vai ser um dos concorrentes a jogo do ano, tá? Em 2025, que é o Monster Hunter Wilds, que é o próximo título da famosa série de RPG de ação da Capcom, né? E dessa vez vai ser ambientado nas Terras Proibidas. E, claro, como de costume, né? Nós vamos ali caçar os monstrinhos e monstrengos com os nossos caçadores e eles vão estar encarregados aí dentro da lore do jogo de localizar uma expedição desaparecida. E o jogo vai apresentar vários biomas interconectados, vai permitir uma exploração contínua entre mundo e a vila base, o que é uma inovação bacana. E, inclusive, entre as inovações, a gente vai ter também uma montaria chamada Secret, que vai auxiliar na navegação, que inclusive poderá ser utilizada nos combates. O jogo vai sair aí para PlayStation 5, Xbox Series X e S e para PC também. Sensacional. E nessa mesma data aí, se você não for um fã, né, de Monster Hunter, assim como eu, infelizmente, eu queria gostar muito desse jogo, né, afinal, caçar dinossauros é demais. Mas lança aí o Kaiser Punk. Ele é um jogo no estilo SimCity ou City Skylines de construção de cidades, se passa no século XX aí alternativo, com alguns eventos que você pode até fazer acontecer, mas com todo o potencial que a gente tem hoje das engines e dos PCs para um jogo de construção sensacional. O nível de detalhes que você consegue aplicar dentro do jogo é absurdo, assim, seja para construir piers, seja para construir viadutos, ou seja para construir grandes construções, além do fato de você poder fazer um modelo de bairro, selecionar ele, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e no lado tá funcionando muito bem. Então o jogo é excelente nesse sentido, ele é desenvolvido pela Oversea Games e chega, infelizmente, apenas para PC no dia 28. E o Sid Meier chora. Coitado do velho. E com isso a gente chega, né, ao final do nosso episódio. Lembrando que a Bonfire aqui tá disponível toda a segunda-feira e a gente sempre traz as principais notícias da semana para vocês. E eu queria novamente frisar aqui pro nosso querido ouvinte que nós somos uma mídia independente. Tudo que fazemos aqui é com comprometimento total com a informação. E sempre bom lembrar que você pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games através dos nossos conteúdos que estão lá no YouTube, TikTok, Spotify, Twitter, Instagram. Temos também o nosso site, onde você vai encontrar todas as notícias que nós veiculamos aqui e várias outras, além de reviews e tudo mais que a gente cria de conteúdo, está distribuído aí em todas as mídias que você tiver acesso. Todos os links vão estar aqui na descrição, não importa a plataforma que você estiver escutando. É isso aí e até semana que vem. Até mais! Valeu, tchau, tchau.